quero compartilhar com vocês hoje como que eu me tornei empreendedora. Eu já nasci assim, uma empreendedora nata. Gente, meu nome é Jelly, Patrícia, mais conhecida como Jelly, e quero compartilhar com vocês hoje a minha história de vida, como tudo começou, enfim, quem é a Jelly desde o início até agora. Eu sempre fui uma criança muito inteligente, muito determinada, analisando todo o contexto e, tipo assim, eu mesma me autoanalisando e é o que as pessoas comentavam, relatavam a respeito. Quando eu era criança, tipo, com 5 anos, eu comecei... A gente foi numa praia de Sepitiba, lá no Rio de Janeiro, e eu nadei sem saber. Ninguém tinha me ensinado e eu só simplesmente nadei. Essa praia não tinha onda, era como se fosse um piscinão de ramos. E eu não sabia, enfim, ninguém nunca me ensinou e eu tava nadando. E depois tava até ensinando meu irmão mais velho, que ele perguntou pra mim quem tinha me ensinado. Então eu tinha entre 5 e 6 anos. Beleza. Com o passar dos anos e tudo mais, eu fui crescendo, tudo. Então eu sempre gostei muito de prestar atenção nas coisas, o que as pessoas estavam falando, o que elas estavam fazendo. Eu olhava com muita atenção e copiava aquilo, né? Tipo assim, eu quero tentar fazer também. Nossa, e eu sentia muito prazer naquilo que eu tava fazendo. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos, eu fiquei na casa da sobrinha da minha mãe. E a filha dela, tipo, minha prima, né? Ela tava bordando ponto cruz. E eu fiquei olhando encantada. Tipo, acho que ela tinha uns 10 anos, 11, não sei, ela era um pouco mais velha que eu. E aí, não lembro, né? E aí ela pegou e começou a bordar e tal. E eu fiquei olhando e pedi pra ela me ensinar. E ela foi e me ensinou e tal. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu quero que a senhora compre um paninho pra eu bordar e linha. Eu quero muito fazer e tal. E etc. Ela falou assim, ok. Aí, nisso, tinha uma banca de jornal perto de casa. Eu fui no dia seguinte, comprei, passei lá na frente e vi uma revistinha que tinha de ponto cruz, sabe? Comprei. Aí minha mãe comprou o tecidinho e uma linha e eu comecei a fazer. Treinar em casa e tudo mais. Com o passar do tempo, a patroa da minha mãe me deu uma caixa de linha da Anchor, que era uma caixa bem legal, assim. E eu tenho essa caixa, inclusive, até hoje. E várias linhas, né, da Anchor, tudo bonitinha com a numeração, bem gracinha, que ela fazia quando ela era criança. Minha mãe contou a história, tudo, ela foi e fez questão de me dar essa caixa de linha. Então eu comecei a fazer e tudo, então fui treinando, enfim, fazendo várias coisas, eu amava. E era algo que me relaxava, era algo prazeroso, era algo, tipo, muito terapêutico, sabe? Enfim, e aí passou, eu comecei a bordar, tipo, pano. Falei, mãe, compra pano de prato pra minha mãe. Minha mãe era minha investidora, entendeu? Minha mãe investia em mim. E aí ela comprou pano de prato, aí eu comecei a fazer semaninha, comecei a vender pras pessoas, toalha de lavabo, toalha de banho de rosto, enfim, comecei a fazer várias toalhinhas e vendia. E nesse meio tempo eu fazia geladinho pra vender. E aí eu vendia geladinho, coloquei uma placa em casa, comecei a fazer geladinho e bordava e fazia geladinho e aquela coisa sempre, né? Teve uma vez que uma mulher me encomendou, acho que umas 10 toalhinhas, que ela trabalhava, acho que numa creche e tal, que era pra dar pras crianças. Eu fiz com o nome das crianças, ficava até de madrugada bordando, enfim. E aí eu sempre fui muito sonhadora, então eu queria, tipo, uma câmera digital. Então, assim, na época, na escola, ninguém tinha, sabe? E aí eu sempre fui muito sonhadora, independente de onde eu morava, independente das minhas condições financeiras. Minha mãe sempre trabalhou em casa de família, desde que eu nasci minha mãe trabalha na mesma casa de empregada doméstica. Meu pai, frentista de posto de gasolina, tipo, ele só estudou até a 2ª série. Então, assim, a gente não tinha condição, tipo assim, eram simplesmente pessoas batalhadoras que trabalhavam pra ter seu dinheiro suado com honestidade pra conquistar as suas coisas, sabe? E aí, eu cresci dessa maneira. Então eu falava, eu quero uma câmera digital. Minha mãe falava, então, a mamãe te dá 50% e você arruma os outros 50%. Aí eu bordava, aí eu vendia geladinho, fazia um monte de coisa. E eu conseguia arrecadar esse dinheiro pra poder eu conseguir realizar esses sonhos. E aí eu sempre fui movida, assim, por sonhos. Eu quero tal coisa, pra poder eu conquistar aquilo. E aí, teve um dia que eu falei, mãe, eu quero que a senhora compre uma caixa de isopor pra mim. Ela foi e comprou uma caixa de isopor. Aí eu peguei todos os geladinhos que eu vendia, coloquei, tava um calor insuportável, eu coloquei tudo dentro da caixa de isopor e fui pra represa, que tipo, que é uns 2 quilômetros daqui.
de casa. E aí eu fui lá pra represa, vendi todos os geladinhos no meio do caminho. E nesse meio tempo de várias coisas que eu fazia, eu também catava latinha, entendeu? Então eu pegava as latinhas e ficava juntando em casa e depois levava no ferro velho pra poder vender. Então eu bordava, eu vendia geladinho, eu fazia várias coisas e tipo, catava as minhas latinhas. Então assim, eu sempre tinha algum meio de tendo meu dinheiro, entendeu? E aí eu vendia as minhas latinhas. E quando eu fui vender esse geladinho lá na represa, quando eu voltei, eu já voltei catando todas as latinhas que tinham, sabe? Por lá espalhada. E ia colocando dentro da caixa de isopor. E quando eu chegava em casa, eu colocava junto com as outras. Enfim. Aí nesse vai, eu sempre gostei muito de prestar atenção nas coisas, como eu já falei. Eu tava na casa de uma amiguinha minha. E a irmã dela assistia um programa da Kátia, que ela, tipo, ela era muito fã, sabe? E a irmã dela, tipo, era mais velha que eu, acho que uns, sei lá, não sei se eram uns 3 anos e tal. E ela ficava assistindo sempre esse programa da Kátia Fonseca. E aí a gente tava brincando lá outro dia, não sei o que, de repente eu passei assim e eu fiquei vidrada, porque tinha uma mulher ensinando a fazer flores de sabonete Febo. E eu fiquei assim, ó, assistindo, encantada. Aí eu fiquei bem quieta. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu quero que a senhora me dê dinheiro porque eu preciso ir lá no mercado comprar sabonete Febo. E eu lembrei que minha mãe, ela tinha um ralador em casa. Então, quando eu tava assistindo a mulher fazendo, ela fazia com ralador, eu falei, cara, a minha mente já ia lá em casa, tipo, vendo o que eu tinha pra poder fazer aquilo. E eu lembrei que minha mãe tinha. Eu falei, cara, minha mãe tem um negócio desse. Já vi minha mãe com um negócio desse. Ralando cenoura, essas coisas. Aí eu peguei, fui, minha mãe me deu dinheiro, eu fui no mercado e comprei o sabonete Febo. Menina, aí eu comecei a fazer várias flores. E eu sempre fui muito detalhista, perfeccionista. E, tipo, eu sempre gostei de fazer com muita maestria, com muito capricho, sabe? Então, se eu errava, eu refazia. E de novo, tipo assim, eu gosto de fazer sozinha, não gosto de ninguém, sabe, ali, naquela coisa. Aí comecei a fazer. Aí comecei a vender. Aí eu peguei uma purpurina que tinha lá, comecei a incrementar, joguei por cima, ficava bem bonitinha. E eu vendia ela pura, comecei a vender ela pura, né? Aí ia nas casas, tava na casa da minha amiga, não sei o que, quer comprar, tal, eu oferecia, não sei o que, mas lá. Aí tinha um bidê, que tinha uma vendinha, tipo uma mercearia aqui perto. Aí eu fui lá, levei pro bidê, mostrei, ele, nossa, super gostou, ele comprou mais 5. Eu tinha feito acho que umas 8, eu acho. E aí ele comprou mais 5 pra dar de presente de Dia das Mães, que era a época do Dia das Mães. E aí eu fui, enfim, aí eu fui incrementando. Tipo, aí eu comprei tule e comecei a coisar, colocar lacinho, deixar ela mais bonitinha e tudo mais. Enfim, e era um sucesso as minhas flores de sabonete. Aí teve um dia que uma amiga da minha mãe encomendou, acho que foi 100 flores de sabonete, que ela trabalhava numa empresa e era pra dar de presente pros funcionários. E aí ela encomendou, e eu lembro que não era Natal, eu não lembro do que era, mas era pra dar de presente nessa empresa. E aí tava passando o acidente das Torres Gêmeas. E eu tava sentada na mesa, repleta assim de sabonetes, e a casa toda cheirando a sabonete Febo, que é uma delícia. E aí eu lembro que aconteceu o acidente, tava dando no noticiário, né, sobre. E eu tava ali, então acho que eu tinha uns 13 anos. E aí eu tava, acho que 12, 13. Aí eu tava fazendo um monte de flor de sabonete, enfim. E eu vendendo. Então, nesse meio tempo, tinha a minha venda dos geladinhos, eu tinha as minhas latinhas, tava fazendo as flores de sabonete, eu tava bordando, e eu não parava. Tipo assim, era uma coisa ou outra. E várias pessoas iam encomendando, eu quero flor de sabonete, eu fazia. Eu quero uma toalhinha com meu nome. Aí eu tava assim, sempre intercalando e fazendo as minhas coisinhas. Então, era um polvo com várias habilidades, fazendo várias, tipo, eu não... só porque eu tô fazendo flor de sabonete, eu vou ficar só fazendo flor de sabonete. Não. Você quer o quê? Quer um pano de prato? Vou fazer o pano de prato. E tudo mais. Então, eu tava sempre intercalando nessas coisas e sempre fazendo meu dinheiro. Tipo assim, eu quero um tênis, eu quero um Nike Shock. E eu ia lá, juntava meu dinheiro, comprava um tênis. Então, às vezes as pessoas olhavam assim pra mim e achavam que eu era filhinha de papai, que minha mãe e meu pai davam tudo pra mim, que eles, tipo, sempre me deram tudo de mão beijada. Muito pelo contrário. Minha mãe e meu pai, eles foram sempre... Meu pai já era mais mão aberta, mas a minha mãe, ela era uma grande responsável por quem eu, assim, por quem eu sou, principalmente. Minha mãe, ela sempre teve muita sabedoria. E eu sou muito grata por isso, sabe? Minha mãe, ela sempre foi muito sábia no sentido... ela sempre investia em mim, porque provavelmente ela sempre observou
esse meu lado, assim, de detalhes, de capricho, de tudo que eu fazia, tipo, sempre dava muito certo e ela fazia questão de investir, sabe? Ela sempre investiu em mim, todos os sentidos, a vida inteira. E eu sou muito grata, sabe? Porque eu falo que na vida é muito importante a gente ter pessoas as quais confiam, acreditam na gente, não desistem e, tipo, e elas investem em você, sabe? Tá do seu lado, tipo, pessoas certas, entendeu? Às vezes pode ser que não seja uma mãe, um pai, que às vezes tem pessoas que infelizmente elas não têm esse feeling, sabe? Essa sensibilidade, esse tato. Mas às vezes tem um professor seu, tem uma amiga, enfim, sempre haverá, sabe? Um vizinho, uma vizinha. Mas minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito sábia. E eu lembro que quando eu bordava, tal, eu vendia, ela falava sempre pra mim assim: Paty, não esquece de tirar um valor pra você levar pra igreja cristã católica. E eu sempre fui assim. Depois eu vou contar uma historinha pra vocês sobre a minha espiritualidade, sobre a minha conexão com Deus e tal. E aí eu sempre fui pra igreja, todos os domingos eu ia pra missa. E aí ela falava assim: você tem que levar sempre que você tirar, o dinheiro não é totalmente seu. Então, gente, isso é muito rico, sabe? Hoje a gente vê em cursos de finanças, a gente vê em vídeos, só que naquela época não tinha internet, eu não tinha YouTube, não tinha nada que eu pudesse aprender essas coisas. Então minha mãe, ela me ensinou muito. E ela falava: olha, o valor todo, se você se deu 10 reais, o pano de prato foi quanto? A linha foi quanto? Não sei o que, e o seu trabalho. Então assim, não é todo o seu, você não pode gastar todo, você tem que pegar uma parte pra você comprar novas mercadorias depois e tudo mais. E aí você tem que levar uma porcentagem pra igreja, pra você, porque Deus te deu sabedoria, Ele te deu, né, ensinamento, tipo assim. Então é uma gratificação por tudo isso, você tem que ser grato. Então isso eu aprendi muito desde muito cedo, muito nova, entendeu? Então tudo que eu fazia, eu sempre ia lá e tirava uma porcentagem pra eu levar pra igreja, dava lá com todo o coração, assim, muito, muito contente, muito alegre e feliz por eu estar tendo aquele dinheiro, tá levando pra poder ajudar a Casa do Tesouro, que era uma ajuda que, tipo, sabe, era muito gratificante. Enfim, eu era uma pessoa a qual eu lutava pelos meus sonhos, eu tinha sonhos e eu lutava pra poder conquistar. Então, eu tenho que fazer tal coisa, eu juntava dinheiro, quero não sei o que, eu juntava dinheiro, eu fazia e aquilo outro. Então, sempre foi dessa maneira. E aí eu bordava, eu fazia panos, enfim, toalhas, fazia as flores de sabonete, vendia geladinho. Aí eu comecei, tipo, eu ia pra escola, eu sempre lançava meio que tendência, né? Então eu sempre gostei de me vestir bem, me vestir diferente. E aí eu ia pra escola, tipo assim, eu rasguei umas calças, tipo assim, hoje eu vejo coisas que eu já fazia isso há muitos anos atrás. E eu vejo hoje ensinando no YouTube, no Instagram, enfim, sobre isso. Como fazer tal coisa. Então assim, eu fazia coisas que eu mesma tinha a ideia da minha mente, assim, como que eu vou fazer tal coisa? Nossa, se eu fizer assim vai dar certo. Então, assim, hoje, acho que antigamente era mais assim, você usava mais a sua mente pra pensar, pra você ter ideias. Hoje, às vezes, as ideias estão muito prontas, assim, e você acaba não forçando o seu cérebro a ser mais criativo, enfim. E aí, eu cortava as minhas calças, assim, na frente, e eu desfiava tudo, e eu ia pra escola, tipo, com a calça toda destroyed, né, que chama. E aí, eu lembro que as meninas pediam: ai, nossa, Paty, que legal, você pode fazer? Quanto você cobra? Eu falei assim: eu cobro 2 reais pra fazer os cortes. Aí eu cortava, as meninas me davam a calça, a bermuda, eu ia fazer todos, não sei o que, levava pra elas na escola na outra vez. E assim eu ia ganhando minha grana toda vez. Aí depois a mulher ia na casa da minha mãe fazer a unha dela e fazer a sobrancelha. E eu ficava lá assim, ó, prestando atenção, ela fazendo a sobrancelha da minha mãe, cada detalhe. E ali eu fui aprendendo, aí eu comecei a fazer a sobrancelha. Aí eu fazia da sobrancelha da minha mãe, fazia a minha, eu ia testando. Aí ela fazia, eu ficava olhando ela fazer a unha da minha mãe. E aí eu aprendi a fazer a unha só olhando. E eu, nossa. Então eu sempre olhava e falava: eu consigo fazer. Eu sempre olhava, nossa, era tão prático, era tão assim que eu falava: eu sentia a mesma coisa que a mulher tava fazendo, eu sentia, tipo, ela fazia com tanta
ai, tanta tranquilidade que eu sentia a mesma coisa que eu ia conseguir. E era da mesma forma. Aí eu fazia a do meu pai, fazia da minha mãe, da minha irmã. Lógico, no começo eu ainda arrancava uns bifinhos e tudo, mas eu fui me aprimorando, me lapidando. Então tudo é como se eu tivesse um toque de Midas, assim. Tudo que eu colocava a mão, coloco, graças a Deus, tipo, faz dinheiro, sabe? Assim, das coisas fluírem e dá super certo. Que mais? Tem mais coisas que eu vou deixar para um próximo vídeo, não isso vai ficar muito longo, já são 16 minutos aqui compartilhando com vocês essas experiências de ser empreendedora desde pequena. E aí então eu vou deixar para o próximo vídeo as outras experiências, as minhas outras habilidades que eu fui, né, ao longo do tempo também fazendo dinheiro e conquistando, realizando os meus sonhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e é sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!